Olá, amigas, amigos e amigos. Hoje eu vim falar um pouco sobre Gilberto Gil e o porquê eu preferi um pouco o que o Gilberto Gil produziu musicalmente, vamos aqui medir, mensurar musicalmente, ao Caetano Veloso, por exemplo, e a outros cantores, artistas da mesma geração. O Gilberto Gil ele se destaca para mim porque ele expõe muitas facetas da negritude, nas várias fases, nas várias etapas da carreira do Gilberto Gil. Ele foi responsável por trazer características diferentes da cultura negra ao longo da sua diáspora, ao longo das suas reentrâncias, vamos dizer assim, que fizeram com que nós tivéssemos uma grande multiplicidade de formas de expressão artística negra, seja no reggae, seja no forró, seja nas músicas mais voltadas para a África mesmo, a música mais voltada para a Bahia e sua influência afrodiaspórica. Ficou bem evidente na cultura produzida pelo Gilberto Gil ao longo de sua longa carreira uma disposição ambiental para trazer a negritude e sua produção musical para dentro da sua obra de negro também, uma obra de um artista negro. Essa multiplicidade, variedade, polissemia e até essas múltiplas linguagens que foram exibidas ao longo dos vários sucessos, das várias formas de escrever, das várias formas de apadrinhar também, muita coisa que foi produzida no Brasil, por exemplo, o Mangue Beat aqui em Pernambuco, dentre outras coisas e artistas e vertentes musicais que foram sendo conhecidas e foram sendo produzidas nessas últimas 4, 5 décadas. O Gilberto Gil teve a grande satisfação e felicidade de trazer muita coisa boa que talvez se não passasse por um crivo famoso não ficassem ambientalmente conhecidas nesse país que é um continente, não é? E às vezes essas dimensões e esse tamanho que o Brasil tem dificulta com que as fronteiras sejam devidamente ultrapassadas. E o que se produz no Maranhão, por exemplo, não chega a Pernambuco, não chega ao Sudeste, não chega ao Sul. E essas ilhas que são construídas fazem com que a cultura não tenha um dinamismo que tem em países menores, em países com uma população mais acanhada. E isso é um ponto negativo se for visto por esse prisma, mas também é um ponto positivo, porque garante que a nossa cultura ela se expande e ela se amplia na medida em que temos uma diferenciação e uma continuidade de várias e plurais formas de se expor e de se exprimir dentro de uma cultura. E o Gilberto Gil é um grande incentivador dessas multiplicidades. E eu repito várias vezes a palavra multiplicidade porque é uma palavra feliz, uma palavra extremamente bem colocada para se falar de alguém que tem uma obra tão vasta, que tem uma obra tão interessante, que tem uma obra que merece ser vista, e em muitos pontos dessa obra ela não é nem conhecida. A despeito do Caetano, que tem uma obra que é mais conhecida, um pouco mais, mas mais conhecida, inclusive você pode falar de uma visão caetenante, desculpem, dessa produção cultural e musical. É bem propício você investigar e encontrar dentro do que o Caetano produziu muito do que ainda é produzido na MPB e etc. E não só. Mas o Gilberto Gil, tive num show dele, tive a felicidade de estar num show dele no Marco Zero, num carnaval desses, há um tempo atrás, e pude observar a versatilidade e o quão
interessante e instigante passa a ser observar o Gilberto Gil no palco, ainda no palco e ainda com visão e ainda com a progressão de carreira, ainda com a antecipação de algumas vertentes, e ainda como tal qual um químico no laboratório, ainda experimentando, trazendo música cada vez mais avançada, ainda avançada, porque tem artistas, bandas, cantores, cantoras que estacionam, produzem algo musicalmente inovador e musicalmente interessante, porém quando o tempo, que é algo inexorável e algo que não perdoa ninguém, passa, essas inovações vão ficando demodê, essas inovações vão ficando para trás e vão de vanguarda, passam a ser a retaguarda da arte. Mas o Gilberto Gil tem uma vertente dentro dele, algo que é possuidor nato, que é trazer novidades, não só por conta de uma das suas músicas ter esse título, ele participou junto com o Paralamas do Sucesso. Escutem essa música, por favor. Essas visões, essas várias percepções do Gilberto Gil devem ser melhor exploradas e melhor assimiladas. É algo que nós precisamos muito ainda. E muito desse vídeo inesperado, não estava programado para fazer esse vídeo, se deve a um comentário da Joyce no canal Terra sobre a celeuma a querela entre o Latino e a Anitta. Eu não vou entrar nesse pormenor porque seria um outro vídeo. E a citação do Caetano e do Caetano enquanto um movedor de uma música, de uma gama musical, de um celeiro musical muito grande. Eu incluiria o Gilberto Gil também como um daqueles que descobre e é descoberto por vários artistas, autores, compositores, que transcendem a arte musical e se ampliam para outras artes, como a arte literária, como a arte visual. E não só por isso, mas também por isso nós estamos vendo o Gilberto Gil merecidamente ocupar uma cadeira de imortal na Academia Brasileira de Letras. Evidentemente que outras pessoas poderiam e deveriam ocupar aquele espaço, pessoas negras, mas aí já não depende tão somente de alguns apelos, nem de alguns merecimentos que eu, você ou qualquer outra pessoa tenham, mas de outros fatores que nos transcendem, que vão além de nós. Mas o fato de ele estar já é algo bem rico, já é algo bem interessante, já é algo que traz um pensamento, que traz uma realidade que é de se pensar, que é algo de se parar para refletir, de se raciocinar, porque é merecido. Mais uma vez eu deixo bem frisado que é algo merecido. E esse merecimento se deve também, assim como o Bob Dylan ganhou o Nobel pela sua obra, o conjunto da obra, a essa diversidade que tem na obra, na escrita da obra, porque é preciso que a gente comece a reconhecer que letras de composições também são uma forma, um gênero de escrita. E reconhecendo isso, a gente vai deixar de pensar que essas coisas são desmerecidas ou que alguém está sendo injustiçado porque escreveu um romance, um livro de contos, um poema. Não. Se você junta uma obra, um álbum, vamos dizer assim, esse álbum pode conter riquezas, pérolas que juntas formam um arsenal, um manancial de coisas interessantes que podem ser acessados facilmente pela linguagem musical ser mais direta, ser mais curta, ter mais acesso a grandes públicos. E isso é uma forma também de reconhecer e engrandecer a literatura, pois aí é onde as
as artes caminham juntas. É difícil compor uma música, é difícil gravar uma composição e ela fazer sucesso num país de vários gostos, de vários gêneros, de várias raízes, de várias produções, e também antenado com o tempo, antenado com todas as mudanças e variações e alterações que a música vem sendo submetida. Então é preciso que o Gilberto Gil, não só como um artista da música, mas como um artista completo, seja melhor reverenciado, melhor escutado, melhor visto, melhor sentido, para usar uma terminologia que abarque e abranja mais os nossos sentidos. Então isso me deixa muito feliz e me faz agora ultimamente imergir na obra do Gilberto Gil e encontrar muitas coisas interessantes. Então é isso que eu venho trazer para vocês como reflexão e perguntar nos comentários e etc e tal, o que vocês acham dessa questão, não fazendo uma comparação entre Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento. Não é a intenção colocar um ao lado do outro e ficar pedindo que vocês apontem quem é o melhor. Não é a razão e a questão de ser melhor, mas a questão de o Gilberto Gil particularmente ter uma verve criativa imensa, e além dessa verve criativa, ele ter uma verve ainda mais importante e ainda mais destacável de sua carreira, que é de reconhecer criatividade, de reconhecer legitimidade, de reconhecer grandiosidade na obra alheia. E a produção dele com isso ganhou muito. E conheçam a obra de Gilberto Gil, ela é uma obra interessantíssima, riquíssima, valiosíssima, de um homem que ainda está em vida e que podemos dar a ele a possibilidade de ser reconhecido ainda em vida. Isso é um prodígio da nossa época, se pensarmos em outros grandes compositores, artistas que não tiveram essa oportunidade. Então é edificante viver na mesma época, compartilhar das mesmas vicissitudes, das mesmas inspirações que o Gilberto Gil, o que não nos faz sermos tão brilhantes quanto ele, mas nos faz aprender e entender a concepção de vida e de cotidiano e de africanidade e de criatividade de um homem que vai além de seu tempo. Axé, Utep e até a próxima.